Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Programa Sob Nova Direção, começando agora aqui no Paraíso, em São Paulo, nos estúdios da AltV. AltV é o www.altv.com.br. E hoje vamos falar de um tema bastante polêmico e com certeza o nosso amigo que está aqui hoje, o Vadilson de Oliveira, ele entende bastante e vamos falar sobre bicicleta, o uso da bicicleta como transporte, usar a bicicleta no dia a dia para ir trabalhar, para o seu lazer. Em suma, tivemos alguns acontecimentos aí nos últimos 2 anos que nos chocaram pela falta de respeito dos motoristas e vamos hoje bater um papo com o web designer quase físico, vou dizer assim, que adotou a bike como meio de transporte já há muito tempo. Começou em São Carlos, onde por força da topografia irregular da cidade, acostumou-se às subidas e ajudou a preparar seu corpo para São Paulo, onde mora hoje, e que São Paulo realmente, para quem quer fortalecer as pernas, vamos na bike que vale a pena. Obrigado então pela sua presença aqui no programa Sob Nova Direção. Obrigado. E presente aí para os nossos internautas. Bom, meu nome é Vadilson, trabalho aqui em São Paulo com produção em internet, design para sites. Uso a bicicleta como transporte já faz alguns anos, acho que exclusivamente como meio de transporte há pelo menos 6 anos, né? Mas eu pedalo na cidade desde 2000, que eu comecei a pedalar bastante. Mas na verdade, desde garotinho, comecei a pedalar, na verdade, até tarde. Geralmente as crianças começam a pedalar em torno dos 7, 8 anos, e eu acho que eu tinha mais de 10 anos quando eu consegui pedalar sozinho. Mas, em compensação, depois disso não parei mais, né? Em Ribeirão Preto, onde eu morava com meus pais, usava muito a bicicleta para ir para o cursinho, para ir para a escola. Depois, quando entrei na faculdade em São Carlos, lá usava muito a bicicleta. E aí teve um período, quando eu voltei para São Paulo, que eu fiquei bastante sedentário. Cheguei a ficar gordinho, enfim, o corpo começou a reclamar. A bicicleta me chamou, peguei uma que estava encostada no canto, tirei a poeira, comecei a pedalar e de novo não parei mais. E retornou o amor pela bike, então? Eu adoro bicicleta. Eu não sei por que eu pedalo, na verdade. Cada um tem um motivo e eu acho que os meus motivos são muitos, mas tem uma série. A gente descobre o caminho de outro jeito, a gente vê a cidade de outro jeito. A velocidade que ela dá para a gente respirar, ver a cidade, as árvores, as casas, enfim. A palavra que sempre aparece na cabeça do ciclista quando fala de bicicleta é liberdade. E é exatamente isso que eu sinto. Eu posso sair qualquer hora, eu sei que horas que eu vou chegar, eu posso escolher um caminho, enfim. Para mim é... Mas você resumiu numa palavra quase tudo, liberdade. Exatamente. Realmente a bicicleta te proporciona liberdade, tomando os devidos cuidados, lógico, principalmente no trânsito caótico e maluco que nós temos aqui. Mas a bicicleta, o Vadilson está aqui em frente à nossa bancada, então, para provar que realmente, né, o carro você aboliu da sua vida há algum tempo já? Eu tive carro, mas eu nunca guiei. Quem usava era minha esposa. Até pouco tempo a gente tinha um carro em casa também. Quem usava era a minha mulher. Ela vendeu também. Ela acabou achando que ficar sem o carro, e também a gente tem um pouco de sorte. E isso não é todo mundo que tem. A gente mora perto de uma estação de metrô, ela trabalha perto de onde tem metrô, o transporte público a gente consegue usar. E não é todo mundo que tem essa sorte. Tem gente que, mesmo que dependa do transporte público, o trem, o ônibus, a gente sabe como é complicado. Mas ela tem essa sorte, ela pôde optar por isso, se desfez do carro, e ela confessa que ela se sente muito menos estressada, não existe mais aquela montanha de dinheiro que a gente tem que gastar todo mês para manter o carro, com imposto, com gasolina, com a depreciação dele, etc. E o estresse mesmo que causa. Pode ter um conforto da pessoa estar sentada, escutando a música, mas é uma caixinha de fazer louco o trânsito, né? Então ela decidiu também se livrar do carro, usa só o transporte público e se sente muito bem com isso.
Eu uso a bicicleta, sempre que posso. Aqui, por exemplo, eu vim para cá pedalando, vou para reunião com o cliente de bicicleta, só quando há algum impedimento muito sério, a reunião é formal, precisa estar de terno, é isso. Se não é o seu companheiro, sua ferramenta de transporte. Nem a chuva me segura, eu sempre tenho uma capa de chuva, estou sempre preparado, tenho paralama na bicicleta, então eu vou para qualquer canto, em qualquer hora. Não tem véspera de feriado, não tem jogo de futebol, não tem nada que feche meu caminho. Que impeça. Legal, ótimo. E eu dou as boas-vindas aqui ao pessoal que está no chat: Saulo, Lelo, Nome 192, Marcos, Paulistano, Dion. Todos façam suas perguntas aqui, que com certeza ele tem essa vasta experiência, em mais de 6 anos já só pedalando. Ele vai ter o maior prazer em responder a todos vocês. Muito bem, e agora vamos para a parte prática. Pedalar nas ruas de São Paulo não é nada fácil. Então, como você se comporta perante um motorista que usa a força? Você enfrenta, o que você recomenda aos colegas ciclistas ou até mesmo quem vai começar a pedalar, usar a bicicleta como meio de transporte? Bom, a gente sabe que briga de trânsito é uma coisa muito, muito comum e muito boba. Quando eu estou pedalando e um carro vem para cima de mim, ele usa a força, o tamanho, o peso, eu sei que ele está sendo um pouco covarde, porque ele está protegido por um monte de ferro, uma tonelada de aço, tem airbag para todo lado, e eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho é o meu corpo, a minha pele e minha carne. Quando ele faz isso, a primeira reação é ira, é raiva, é querer extravasar. Mas isso não adianta. Se o sujeito fez uma coisa errada, eu vou xingar ele, eu vou reclamar, se eu devolver a ira para ele não vai parar e falar: puxa, é mesmo, eu fiz errado, me desculpe. Um absurdo. Eu sei que é muito difícil, mas eu tenho amigos que me ensinaram muito, que são muito mais calmos e muito melhores que eu, e eu aprendo com eles. Ter uma reação inusitada, responder com um sorriso, com cordialidade, parar do lado e perguntar, porque, por exemplo, se eu estou pedalando na rua, no meu cantinho, o sujeito passa estressado, tirando uma fina de mim a 15 centímetros, ele vai parar ali na frente, eu com certeza vou encontrar ele, na próxima esquina, não é nem lá na frente, no próximo farol ele vai estar lá parado. Eu posso parar do lado e conversar com ele, falar: olá, bom dia, boa tarde, o senhor sabe que fazendo isso coloca minha vida em risco, etc, etc. E eu já tive reações muito interessantes, pessoas que devolveram um sorriso, que pediram desculpa. Se eu chegar lá gritando, chutando o espelho dele, obviamente não vai ter resultado. Aí vai ser aquele círculo vicioso da briga no trânsito, que acaba muitas vezes em morte, né? Claro, e às vezes por uma bobagem, né? Enfim, a máxima, apesar de chavão, não deixa de ser verdade. Ou seja, a gentileza acaba gerando gentileza. Se o sujeito reclama, e isso eu também já encontrei muitas vezes, eu paro, tento ser cortês, tento educar ele, enfim, ter uma conversa civilizada, e ele me responde com mais impropérios ou coisa do tipo, eu falo: esse é um cidadão perdido, não adianta, não tem nada o que fazer com ele. Então eu tenho que me afastar, sair, manter a cabeça fria, e a recomendação que eu dou para todo mundo que está usando a bicicleta na cidade: o sujeito está esquentadinho, relaxa, deixa ele ir, porque ele está de carro, ele tem uma tonelada e meia debaixo do assento dele, a gente pode ir para qualquer outro lado, entrar numa rua e esquecer isso. Mas sempre que possível, tentar manter um contato, ter uma atitude proativa com essa pessoa, educar ela. A gente tem que o ciclista tem que pensar que ele pode ser um agente modificador da cidade, não só porque ele está pedalando, mas também porque ele pode educar outras pessoas na verdade, a compartilhar a rua, que é o que a gente quer. E além disso, você tem a questão ambiental, que nem falamos sobre isso, né? Se você tirar aí 50 carros das ruas, você já diminui o trânsito, você diminui um pouco a poluição, quer dizer, uma série de fatores, além de gerar saúde para quem pedala. Exatamente. Então, acho que tem espaço para todo mundo, basta ter essa conscientização de ambas as partes. Não basta só, é o que você está falando aqui, tem que ter consciência, não adianta sair chutando, quebrando espelho, como os motoboys fazem às vezes, e essa característica
é uma característica de quem é educado. No momento que nós somos todos educados, dá para partilhar tudo. Exatamente. Eu acho que a educação é a chave. Educação, se a gente sabe que a pessoa não tem, e eu tenho um pouquinho, não custa nada eu tentar compartilhar um pouquinho da minha com a dele. E agora, sem dúvida, devolver violência é o que eu digo. É muito difícil manter a cabeça fria sempre. Eu acho até que alguns desses motoboys, eles agem assim porque eles estão um dia inteiro naquele trânsito maluco. Eles têm que cumprir metas, assim, falou, olha, entregue esse papel, esse documento, eu quero isso agora, essa pra já. Ele ganha pela entrega. Então, é claro, ele fica maluco. É um lugar que deixa todo mundo doido. O motorista de ônibus está lá preso naquela caixa, tem que trabalhar, tem que cumprir horário. Ele não consegue cumprir horário porque o trânsito está cheio de carro na frente, está parado. Está cheio de passageiro, enfim, um monte de pressão, aquele barulho do motor do lado dele, fica maluco também. Só que não adianta, você não vira realmente é o que é hoje, é uma guerra no trânsito. A gente não tem a gente tem que sobreviver ao trânsito, não dá para um motorista de ônibus, ele tem que ser responsável, não só pelo monte de gente que ele carrega, mas pelo monte de gente que ele tem na rua, caminhando. Claro. Há pouco estávamos conversando antes do programa, você falou de um caso aí que teve um acidente onde um ciclista em cima da calçada para atravessar a rua, junto com um gari, foi atropelado por um ônibus. Sim, exatamente. Que o motorista provavelmente deve ter se descuidado e subiu em cima da calçada. Quer dizer, tem mais esse detalhe que você tem que cuidar. E que recomendação você faz para os ciclistas em relação ao cuidado com os automóveis, especificamente? Você falou de algumas coisas assim por cima. O que a pessoa tem que fazer realmente se quer andar nas ruas? Por exemplo, você acha que a Paulista é uma avenida para se andar de bicicleta? Bom, eu acho que na verdade, para mim, em tese, a cidade inteira é um lugar para andar de bicicleta. A Paulista não é nem de longe ou de perto dos piores lugares, né? Eu acho até que ela é bastante tranquila em relação a outros lugares. Eu tenho uma listinha de avenidas que para mim são proibidas, para mim. Mas eu já vi gente pedalando nelas, por exemplo, a 23 de Maio, um pedaço da Rubem Berta, alguns trechos das Marginais, e ainda assim você encontra o ciclista. Mas às vezes por força da necessidade. O sujeito trabalha, ele está usando a bicicleta como meio de transporte, ele não tem como usar carro, não tem como usar ônibus, e ele tem que passar naquele trecho. Agora, por exemplo, a ciclovia do Rio Pinheiros vai ser fechada aos domingos e segundas-feiras, por uma manutenção que vão fazer lá. Aquela via foi construída pela CPTM, ou seja, ela não tem nada a ver com a companhia de trânsito, Denatrans, nada disso. Ela é da CPTM, e como eles vão fazer manutenção na via, eles vão simplesmente fechar de domingos e segundas. Ou seja, tem muita gente que usa lá como lazer, mas tem muita gente mesmo que vai para trabalho, usa aquele trecho para trabalhar. E ela vai estar fechada de segunda, sem alternativa. Eles vão voltar, o que eles já faziam, ou vão voltar para a Marginal, o que é muito arriscado, é perigosíssimo aquele trecho, ou vão usar carro, vão usar ônibus, ou seja, mais gente de carro na rua, né? O que eu recomendo para quem está começando, para quem quer andar na cidade? Usar roupa clara, ser visível e previsível. Geralmente um carro, quando entra no cruzamento, ele olha para os dois lados, ele não vê mais nada senão outro carro. Ele vê que não tem outro carro, ele segue. Ou seja, a gente é meio invisível, transparente. Mesmo com luzinha, aquelas roupas ridículas, amarelas, piscando, com um capacete estranho, ele não vê a gente. Então a gente tem que ter a luz, muita luz. Qualquer coisinha de tarde, o ideal é acender a luzinha. Ser o mais visível possível e previsível, ou seja, eu vou virar ali à esquerda, eu vou virar à direita, eu vou parar, avisa o motorista, tenta manter um contato visual com ele. Ainda é um pouco difícil, porque em São Paulo todo mundo usa vidro fumê, muita gente começou a usar, a gente não consegue ver quantas pessoas tem dentro do carro. Mas olhar para o motorista, olhar no olho dele, ver que ele olhou na gente e ter certeza de que ele recebeu o sinal. Falou, olha, eu vou entrar aqui, me dá 1 minuto, me dá 5 segundos, que eu vou, enfim. A melhor maneira para garantir mais segurança para o ciclista é ele ser visível e previsível, né? Manter a bicicleta em ordem, a bicicleta tem que estar funcionando, se ele precisar parar, o freio tem que responder, o câmbio, o pneu, enfim. Como qualquer veículo, né, ele tem que estar funcionando. Aproveitando, você acha importante o uso do capacete? Olha, eu acho que, sim, eu não sou maluco a ponto de recomendar que olha, não use capacete. Tem algumas pessoas que advogam, falam, olha, você não use de capacete.
Falou, olha, é mais perigoso uma bicicleta vagabunda, que pode quebrar o quadro, você cair à toa, do que usar capacete. Eu diria que concordo em termos. Eu acho que o capacete é importante sim, mas ele não é fundamental na cidade. Ele é muito importante de acordo com o estilo de pilotagem que o ciclista está fazendo. Se ele é doidão, se ele gosta de dar pulo, se ele tem se ele gosta de mountain bike, subir em alguns lugares e dar uns pulinhos, usar capacete é mais que recomendável, porque uma hora ele pode cair. No caso de atropelamento, o capacete pode ajudar muito pouco, como aconteceu com as moças que foram atropeladas na Paulista, que morreram lá, e em muitos outros casos que eu já vi. Ou seja, um caminhão, um carro, simplesmente passa por cima, e não importa se está ou não de capacete. Então, para proteger de carros, o capacete ele não é mais importante. Tanto que na lei de trânsito, que regulamenta todos os itens que regulamentam o capacete não é obrigatório. Quando saiu a lei, muita gente achou absurdo, falou, falta capacete nisso. Eu acho que não estava de todo errado, porque ele não é fundamental para a pessoa andar de bicicleta. Em Amsterdã, por exemplo, ninguém usa capacete na cidade. Mas aqui na rua, eu acho que sim, a minha filha sai, por exemplo, para pedalar, a trabalho, ela vai e volta de bicicleta, e eu recomendo, falo, olha, filha, use o capacete, porque mesmo que um carro bata de leve em mim, eu me caio na sarjeta e posso bater a cabeça. Então, eu não acho que o capacete seja mais importante do que eu ser visível, mas eu recomendo sim, olha, é bom usar. Você tocou num assunto aí, a sua filha. Na sua família, quem mais pedala? Você entusiasmou todos pedalarem? Bom, minha filha e meu filho. Meu filho, por exemplo, a gente não pode dizer que ele não gosta de carros. Ele gosta de carros, ele gosta de velocidade, ele é aviador, então ele gosta de muita velocidade. É piloto? Ele é piloto, ele voa. Mas ele também gosta do silêncio, tanto que ele está tirando agora o brevet também de planador, então ele quer voar sem motores. Mas ele gosta de velocidade, gosta de carros antigos. O sonho dele é ainda comprar um daqueles Maverick bem antigão e tunar. Eu acho esquisito, mas enfim. E ele mora em Rio Claro, que é uma cidade muito amiga da bicicleta, enfim, além da topografia ajudar, ser muito plana, tem uma tradição lá, tem muita gente que anda de bicicleta. Daqueles lugares que a gente chega lá e encontra a dona de casa indo pro armazém de bicicleta, levando os 2 filhos na garupa, sabe? Voltando com a compra do mês. Isso a gente encontra em Rio Claro. E minha filha, que trabalha na área de turismo, numa rede hoteleira aqui em São Paulo, trabalha no departamento de RH, então ela tem que estar bem apresentável, tem que estar bonitinha, roupa, cabelo e tudo mais, mas ela vai e volta de bicicleta. E apesar de ter muita gente que usa bicicleta com roupa mais informal, mais casual, ela também acabou pegando gosto e ela vai vestida de astronauta, aquelas roupas colã, capacete, luzinha, até por uma questão de segurança, né? Eu também acho melhor pedalar desse jeito, mas eles usam praticamente só a bicicleta como meio de transporte. E minha filha aqui em São Paulo. É claro que eu fico com receio, mas eu teria muito mais receio se ela estivesse usando o carro, pegando o mesmo caminho sempre. Quando eu estou, por exemplo, para citar rapidamente, eu estou num cruzamento de noite, voltando para casa, de algum passeio, de uma noitada, enfim, e estou num cruzamento qualquer, eu me sinto mais seguro do que o cidadão que está no carro atrás de mim, com vidro fumê, com vidro blindado, porque ele está com medo de ser assaltado. Eu não tenho medo de assalto ali. Se alguém chegar e querer roubar minha bicicleta e eu manter a calma, o máximo que vai acontecer é ele levar minha bicicleta. E em muitos casos que eu já vi, se eu tiver sorte, eu até recupero ela. Agora, o que eu tenho medo mesmo é do carro. Se eu estou ali pedalando tranquilo, o cara vem que nem um doidão, encosta em mim, eu caio, posso morrer, ele vai embora e nunca mais. Então, eu me sinto muito seguro com relação a esse tipo de coisa na cidade usando a bicicleta. E mesmo você já comentou, mas um internauta fez uma pergunta aqui, você se sente seguro andando pelo trânsito? Ou assim, você tem determinadas rotas que você já traça antecipadamente, que você já conhece, para que você escape um pouco desse perigo? Bom, seguro eu sinto medo, sim, sinto medo, mas eu encaro. Eu vim para cá, por exemplo,
tinha que chegar aqui no estúdio. Eu dei uma olhadinha, como não é um caminho que eu fazia sempre, eu sei exatamente onde estava, mas falou, qual é o melhor caminho para fazer para cá? Eu peguei, por exemplo, a Cena Madureira, né, um trechinho dela, que é uma avenida de bastante tráfego. E eu não recomendo um iniciante passar por ela. Eu falei, olha, ela não é tão larga e tem muito carro. De vez em quando passa ônibus. Então tem que ter um pouco de experiência nisso. E é claro, eu sempre faço. Eu prefiro dar uma volta maior, prefiro pedalar muito mais, pegar um caminho muito mais tranquilo, passar no meio de ruas sem trânsito, sem ônibus, sem muito carro, do que ir num caminho mais curto e enfrentando um trânsito pesado. É muito, muito melhor. Eu descobri, inclusive, que eu chego até mais rápido se eu der a volta e ir por um caminho mais tranquilo, porque não tem estresse, não tem tanto farol, enfim. E não vai chegar com problemas no lugar que você tem que chegar, né? Você vai Exatamente. chegar relaxado. Porque Claro. a ideia também, como nós falamos antes, se você pedalar é para ter qualidade de vida. Uhum. E se é para você ficar estressado no trânsito com a bike, então é melhor estar dentro do carro, pelo menos estar com o ar-condicionado ligadinho, Exatamente. somzinho. Exatamente. Então se é para ter esse prazer, que tenha de forma coerente. Uhum. Maravilha. O que você recomenda, por exemplo? Nunca pedalei, morro de medo, mas não aguento mais o trânsito. Ou não aguento mais andar de transporte público. Compro uma bike de 400, 500 reais, que dá para comprar uma bike boa, e vou sair pedalando, vou trabalhar pedalando. O que você recomenda que essa pessoa faça? Bom, primeiro ela tem que aprender com alguém. Se ela nunca saiu na cidade pedalando, seja numa cidade grande como São Paulo, até numa cidade menor, alguma coisa do interior, aqui no estado de São Paulo ou pelo Brasil, se nunca pedalou na cidade e está com receio disso, o ideal não, ela tem que aprender com alguém vai ter que ensinar. Aqui em São Paulo, eu posso indicar duas maneiras muito legais. Primeiro são os grupos de passeio, né? Existem na noite da cidade, de segunda a sexta-feira, em alguns até de sábado, de dia, grupos que saem para pedalar por lazer, né? Quase todos saem à noite, né, durante a semana, porque de dia o pessoal está trabalhando. Mas aí o pessoal encontra um desses grupos, pode ir, tem vários, tem muitos, na cidade toda, e para todos os gostos. Então tem um que é para o cara que pedala mais rápido, tem um que vai num ritmo muito leve, tem até grupo exclusivo para mulheres, tá? Só para mulheres. Tem alguns que podem ir as crianças, vão os guias sempre junto, alguém que vai na frente escolhendo o caminho, alguém que vai atrás fechando o grupo, alguns guias que vão do lado, mantendo todo mundo junto, dando as dicas. Desde aqueles para o muito iniciante, eu falo, olha, para trocar a marcha você aperta esse botãozinho, gira essa manivela, para pedalar é desse jeito, até aqueles que são para experientes mesmo. Então, pedalando nesses grupos, a pessoa aprende uma espécie de direção defensiva, né? A manter distâncias dos outros ciclistas, a pedalar em segurança em grupo de ciclistas, aprende a descobrir a cidade também. É muito comum a gente viver na cidade e não saber direito aonde mora, não conhecer a cidade, e pedalando a gente descobre ela. É muito legal isso. A gente descobre, aproveitando o que você falou agora, descobrimos uma nova São Paulo. Quando você pedala, você enxerga a cidade de outra forma. Exatamente. É a mesma coisa que você sair a pé pelo centro, pelas ruas do seu bairro, você vê outras coisas. Caminhando. De carro a gente não vê nada. De carro a gente vê o ponto de chegada, o ponto de partida e o carro da frente, né? A gente não vê o caminho. E pedalando não. Pedalando a gente participa do caminho, vê a cidade, a gente se sente parte dela. A gente pode parar em qualquer esquina e olhar alguma coisa que está bonita, e de carro a gente não vê nada daquilo. Então essa é uma maneira para a pessoa começar, ou seja, pedalar nesses grupos, conhecer um grupo, achar um que seja do ritmo dela. Tem grupo, tem mais de 60 saídas por semana. E outra coisa muito legal é o Bike Anjo. O Bike Anjo é uma iniciativa de alguns voluntários. A pessoa pode procurar bikeanjo.com.br, por exemplo. Tem muitos voluntários que falam, olha, eu quero ir de tal lugar para tal lugar, como é que eu faço? Um voluntário vai ajudar essa pessoa a fazer esse trajeto, a dar os caminhos, a indicar, enfim, vai dar muitas dicas, né? Eu acho uma solução muito legal, tem muita gente participando, tem muita gente legal sendo voluntária nesse projeto do Bike Anjo. Realmente eu conheço alguns Bike Anjos aí, e é um trabalho para quem quer começar, quer ir trabalhar, quer ir passear, em suma, o que você quiser fazer,
eles são super solidários. E aproveitando falar agora em solidariedade, todos os grupos, nós temos um grupo aqui que nós fomentamos também, às sextas-feiras à noite, que sai aqui do Parque das Bicicletas. Infelizmente eu não tenho conseguido participar, mas assim, o grupo está lá, ele cria a vida própria e depois sempre tem alguém que vai na frente e quem fecha atrás para a segurança. De segunda a domingo tem grupos que fazem os passeios, como o Vadilson explicou pra gente. Fala o teu site aí pro pessoal, que lá tem todas essas informações, né? Tem uma página na web, já está há muito tempo no ar, é wde.com.br/bike. Tem uma lista de passeios, de segunda, terça, quarta, quinta, grupos que se encontram também aos sábados e domingos, e uma breve descrição de como é o grupo, qual é o ritmo, onde se encontra, quem é o contato, um telefone para falar com o pessoal antes. Enfim, a página está fácil de achar. Se perder o endereço, é só procurar no Google lá, passeios de bike em São Paulo. Geralmente ela é a primeira. É wde.com.br/bike. Olhar a lista, tem uma lista muito grande, escolher um grupo e pedalar. Olha aí, ó, conseguimos colocar na tela. Muito bem. O seu site, ó, Passeios de Bike em São Paulo. Tem até um mapinha ali. O mapinha também é um trabalho colaborativo de um outro ciclista, companheiro. Ele preparou esse mapinha, coloquei o link na página. Então a gente vê que tem as regras básicas, quase todos, a maioria começa às 9 horas, alguns saem às 8, outros às 8h30. A gente sempre pede para ir de capacete, quase todos eles é exigido o uso de capacete. Enfim, algumas dicas estão aí para começar. E é muito legal. Eu parabenizo a todos que participam de algum grupo, que fomentam os grupos, que são chefes de grupos. Tem o Turquinho Locobikers, que eu conheço só por internet, espero que ele venha um dia no programa também. E é muito bacana, eu acho que se muda a forma de pensar o trânsito e a sua forma de se locomover pela cidade. Agora, vamos falar de uma coisa um pouco chata, Vadilson. Esses últimos acontecimentos que nós tivemos aí. Mês passado, se não me engano, ou nesse mês, né, que faleceu a menina na Avenida Paulista. Não lembro agora a data certa. Você acha que também foi um pouco de imprudência dela? Como é que você enxergou aquele acidente? Bom, o que a gente viu, o que a gente conseguiu remontar do caso, ela estava na segunda pista porque a primeira é usada por ônibus. Então eu mesmo, quando passo na Paulista, sozinho ou em grupo, a gente acaba pegando a segunda pista, porque na primeira é para ônibus. E eu acho, inclusive, que o ônibus tem prioridade, porque é uma caixa grande que tem 80 pessoas lá dentro. Então, e eles são grandes também. Então ali a pista é para ônibus. A gente usa a segunda. Do que a gente conseguiu remontar do ocorrido foi de que primeiro um carro fechou ela, passou raspando, querendo tomar o lugar dela, reclamou, ela brigou com aquilo, e por trás veio um outro ônibus também, que se achou também no direito de reclamar do espaço que aquela ciclista estaria tirando da pista. Eu não acho em absoluto que tenha sido culpa dela ou imprudência. Talvez, enfim, não dá pra gente imaginar se ela tivesse agido assim, um assado, ela podia estar viva agora, enfim, sem dúvida, mas o que acabou matando ela, a Juliana, e também a Márcia Prado, anos antes, na Paulista, da mesma forma, foi a falta de respeito do motorista, né, de querer dar uma fina educativa, que a gente chama. A truculência. Exatamente. Existe uma lei, código, enfim, eu tenho anotado, mas uma lei do Código de Trânsito que determina de que o carro tem que manter uma distância de 1,5 metro do ciclista e reduzir também a velocidade na ultrapassagem. A CT e outros órgãos reguladores argumentam de que é impossível medir essa distância de 1,5, mas eu não preciso ter certeza de que o carro estava a 1,50 ou 1,40. Eu consigo perceber quando o carro está a 20 ou 15 centímetros de um ciclista, quando ele passa de maneira perigosa, né? Ele coloca em risco, mesmo que não encoste, é um susto que o ciclista leva quando passa aquela coisa do lado. E muitas vezes, isso aconteceu com todos os ciclistas que eu conheço, ele está sozinho numa avenida grande, larga, vem um carro e passa do lado de uma maneira assintosa, simplesmente para
para dar fina educativa. Eu falei, olha, sai daí que esse lugar não é seu. Essa fina educativa é o que acabou matando a ciclista, porque ela acabou se desequilibrando e quando caiu tinha um ônibus atrás dela que passou por cima. Exatamente. Foi uma coisa horrível. E não são fatos isolados. Na verdade, ano passado, ano retrasado, teve uma média de 50 mortes de ciclistas na cidade. Eu acho que e são sempre causados, é claro, a gente vai olhar na mídia, vai olhar na imprensa, chegam a colocar absurdo de que o ciclista se chocou com um caminhão, enfim, a gente sabe que usa a bicicleta, sabe que não foi desse jeito. Foi alguém que ou não viu, ou desrespeitou, não manteve um nível de civilidade no trânsito, sabe? E aí colocou em risco a vida de alguém que está lá. O que os motoristas falam é que está tomando espaço, está tomando lugar. Mas isso não faz sentido, porque o que a gente defende, na verdade, é que é a rua de todos. Olha, a gente tem que compartilhar as ruas. Quando não existiam carros, aqui as pessoas andavam de carroça, de cavalo, a pé por essas ruas. E agora que tem os carros, eles querem passar por cima de todo mundo. Não faz sentido. Eu acho que o que matou a ciclista foi realmente a falta de educação e essa truculência que você citou. Você falou agora um ponto-chave, educação. Você acha que isso acaba se tornando a principal arma que nós vamos ter para educar? E aí eu sou ciclista também, sou entusiasta do ciclismo, mas eu vejo também que o ciclista precisa respeitar o espaço, porque não adianta. Se formos fazer a guerra, né, nós vamos sair perdendo. Quem pedala, quem anda de moto, perde. Estão usando muito o termo guerra, mas eu acho que tem um problema aí, sabe? Pelo seguinte, guerra pressupõe 2 exércitos. Uhum. Falar em guerra entre carros e ciclistas é a mesma coisa que falar de guerra entre tanques israelenses e crianças palestinas. A criança palestina tem uma pedra na mão, e ela quer defender o território dela. E ainda assim são antagônicos. No caso do ciclista e do carro, eu acho que não tem guerra exatamente por esse motivo, ou seja, não faz sentido um carro e guerreando com uma bicicleta. Uhum. E segundo que o ciclista, o pedestre, o cadeirante, ele não quer guerra, ele não quer tirar os carros da rua, ele não quer o fim dos carros. A gente quer compartilhar o espaço, a gente quer compartilhar a cidade. Isso é possível, porque a gente já viu em outros lugares do mundo isso acontecendo. Não é porque São Paulo tem uma topografia acidentada, ou porque ela é muito grande, ou tem carro demais, que não dá para compartilhar as ruas. Pelo contrário, eu acho que é exatamente por isso que a gente tem que colocar mais gente na rua, mais bicicleta, para tornar o trânsito mais... a cidade, aliás, né? A cidade como um todo, não só o trânsito, as ruas, mas a cidade toda é humanizada. Você sabe o número de ciclistas que usam a bicicleta diariamente para trabalhar em São Paulo? Bom, os números não são muito precisos, mas eu tenho números que podem ir de 150 mil a 300 mil viagens por dia, né, de bicicleta. Ou seja, são 300 mil pessoas no número máximo, maior, de gente que está usando a bicicleta por dia para se locomover. Desse total, uma ampla maioria é trabalho. Mais de 70% está indo a trabalho. Uma outra grande quantidade é escola e uma ínfima parte disso é lazer e esporte. Ou seja, menos 1% desses 150 a 300 mil ciclistas na cidade não estão usando a bicicleta para ir para o trabalho ou para ir para a escola. Ainda, se a gente olhar a quantidade de gente se locomovendo na cidade, isso dá 1%. Né? É pouco. Sim, é pouco. Mas é pouco exatamente porque a gente não tem oferta, a demanda está muito reprimida. E ainda o transporte, o intermodal, não tem esse auxílio, né? Você pegar um ônibus que possa levar a sua bicicleta até um outro ponto, o metrô, para depois você fazer esse transporte. Em todos os lugares que isso aconteceu, a quantidade de ciclista cresceu muito. Em lugares onde você dá uma condição para ele ir de bicicleta, ou para ele usar outro meio de transporte, é só você perguntar para todo mundo que está parado na 23 agora dentro do carro, falar, se tivesse outro jeito de você ir para o trabalho, voltar para casa, se tivesse um metrô, se tivesse um ônibus que funcionasse, se você... Ou pessoas que estão a 10, 5 quilômetros, por exemplo, não faz sentido usar esse... Falou, olha, o carro, a bicicleta, é o mais eficiente em distâncias até 8 quilômetros. É verdade. Numa distância como essa, a bicicleta vai chegar antes, sempre, de qualquer jeito. É o mais eficiente. Sem falar de que não custa nada, né? O preço... E agora, a pessoa se sente acuada, ela não se sente segura, não sabe como faz. A cidade não é amigável para isso. Né? Então, o que falta nisso é tornar a cidade
inteira amigável. Não só as ruas, a pintura, a placa, o trânsito, o lugar para estacionar, o prédio onde ela trabalha, um lugar para guardar bicicleta, trocar de roupa. Enfim, a cidade inteira tem que ser amigável. Em todos os lugares que a gente dá um pouco de condição, o ciclista aparece. Começou bem devagarzinho no metrô, foi aumentando os horários, e cada vez está aparecendo mais ciclista. Ainda está muito tímido o metrô, Tá, só no final de semana ou após. E durante a semana só depois das 8 da noite. Então eu acho que ainda não é efetivo, tudo bem, ao começo já dá para agradecer isso aí, mas eu acho que tem que fortalecer isso aí, porque você tem uma oportunidade muito grande. Mesmo a ciclofaixa de lazer, que é outra também uma atitude, falou, olha, é só para lazer, tá, mas você vai lá no domingo e vê a quantidade de gente que vai para eu acho que saiu no começo dela de 7, 8 mil pessoas para 40, 50 mil. É um número absurdo. Ela está lotada desde a hora que abre até a hora que fecha e todo mundo se divertindo lá. O legal da ciclofaixa é que ela acaba deixando as pessoas mais familiarizadas com a bicicleta pelas ruas. Exatamente, é um comecinho, um pé de entrada. Porque aquele cara que está ali com a família dele, ele é o cara que durante a semana ele vai de carro, vai com o seu carrão trabalhar. Correto. Então se ele pedala, esse pelo menos vai respeitar com certeza o ciclista. Ele sabe o que é estar numa bicicleta com um carro do lado. É bem isso aí. Muitos dizem que a forma que conduzimos automóveis, ônibus, bicicletas, né, qualquer veículo, ou seja, até o motorista do ônibus, e a nós mesmos enquanto pedestres, vem de algum exemplo. Como você enxerga isso, principalmente que você tem, eu não vou dizer crianças em casa, porque seus filhos já são adultos e já estão trabalhando pela vida, mas como é que você enxerga essa característica? Bom, sim, eu acho que a gente acaba sempre repetindo um exemplo que a gente já viu. O pai está lá no carro reclamando da corrupção, mas é ele que dá a cervejinha pro guarda, sabe? Não, seu guarda, libera aí. Ou seja, é ele também que faz o gato na TV a cabo na casa dele. Ou seja, ele reclama do corrupto, mas ele acaba sendo um corruptor também, muitas vezes. Ele passa no sinal vermelho, ele estaciona em lugar proibido, ele para em cima da faixa e reclama do corrupto. A criança, sim, aprende isso. Aprende a desrespeitar. Violência em casa, violência contra a mulher, violência contra a criança, discriminação racial. A gente aprende isso. Então, eu acho que, como no caso, por exemplo, do metrô de Nova York, um exemplo. A gente vê o metrô todo sujo, o cara não respeita, vai lá e faz mais uma pichação. Se está tudo limpinho, tudo brilhando, o primeiro papelzinho no chão já é uma barreira. Se ninguém age de uma maneira violenta no trânsito, se todo mundo é cortês, se todo mundo é educado, o sujeito se sente envergonhado até de ser o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Só que a educação, ela tem que ser forçada, eu acho, tem que ser passada de alguma maneira para essa pessoa. Não basta esperar, olha, vamos esperar que os pais se tornem bons cidadãos e que o futuro faça isso e as crianças, não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que levar essa educação, por exemplo, para as escolas, é na escola que tem que aprender, não só regra de trânsito básica, mas civilidade, civismo, aprender a respeitar o outro, o bem comum, o que é de todos, e o que eu não sei exatamente quais os motivos se perdeu isso no Brasil. Porque eu acho que você tocou num ponto aí que essa semana eu estava lendo um negócio que postaram aí. Civilidade, educação, isso tem que vir de casa. Na escola você tem que aprender matérias, é a teoria das coisas. É ensinar, porque você vai aprender a ser cidadão dentro da sua casa. Se você tiver os pais que não te ensinem a ser um cidadão honesto, um cidadão que cumpre o seu dever, não vai adiantar, né? Porque não é na escola, o professor não tem essa função. Às vezes não consegue. Não é a função de dar civilidade, né? Isso tem que partir dos pais. E agora o sujeito, por exemplo, já está crescido, já está com carro. Ele não vai levar para a escola, não vamos botar ele na escolinha, ele não vai voltar para o avô dele, e o avô dele, olha, meu filho, é assim que faz. Tem que ter punição. E existe muita impunidade, né? Não só no trânsito, nos crimes de trânsito, mas de uma maneira geral. Eu até brincava de uma maneira um pouco sarcástica, eu falei, olha, você quer matar alguém? Atropela, porque não acontece nada. Você pega o carro, passa por cima dele, sobe na calçada, passa da ré e não acontece nada. Vai lá e paga uma cesta, e, né, de uma cesta básica,
Tá e está resolvido o problema. Olha, curiosamente, lógico, não é para causar polêmica, mas tivemos aí essa semana um acidente envolvendo o filho de um dos homens mais ricos do mundo, por sinal brasileiro, filho de uma atriz, que foi o Thor Batista. E o que acontece? Tem muita coisa errada ali naquilo lá. Não que assim, tem que ser punido porque é bilionário, não é por isso. Mas eu acho assim, tinha que dar um exemplo. Primeiro que ele estava com um carro, uma Ferrari, né, se não me engano. Era uma Mercedes McLaren. Uma Mercedes. Uma McLaren. Era uma Mercedes. Um carro que chega a 300 e tantos por hora. 51 pontos na carteira. Agora não interessa se é dele, se não é. Se não for dele, ele tinha que então tirar esses pontos da carteira dele. Se não foi ele que tomou a multa. E parece-me que ele já tinha atropelado outro ciclista. Sim, né? E também ele já tinha sido pontuado também naquele comecinho, quando o cidadão não pode tomar ponto nenhum. Mas não aconteceu nada. Então isso é o fato. Mas assim, e não vai acontecer nada com ele. Porque hoje ele tem o ex-ministro da Justiça como advogado. Então quer dizer, é a impunidade. Enquanto não houver efetivo cumprimento da lei no Brasil, a gente vai continuar desse jeito. Exatamente. Se o secretário municipal de transportes estivesse aqui hoje, o que você falaria para ele para melhorar o trânsito nas ruas? Não só falando em bike, falando no total. É lógico que o seu transporte preferido hoje é a bicicleta, mas o que você daria como dica para ele? Bom, para o secretário? Eu não sei. Me parece que eu ia tentar explicar para ele que bicicleta não é só lazer. Porque quando a bicicleta entra em algum assunto do governo, hoje em dia, no nível municipal e estadual, ela é sempre tratada como lazer, como descanso, como esporte, mas nunca é colocado de uma maneira séria um projeto cicloviário, um projeto de estrutura cicloviária para transporte, para trabalho. Tem essa questão do metrô, por exemplo, a ciclovia de Pinheiros também, que não foi construída pelas entidades de transporte ou de rodovia, sim, foi um trabalho que a CPTM, que a gente conseguiu fazer junto com a CPTM, de colocar aquela faixa lá para pedalar. Eu ia tentar dizer para o secretário de que a bicicleta não é só lazer, não é só diversão, ela é sério. Eu acho que ela é uma invenção maravilhosa, estupenda, porque em mais de 100 e tantos anos ela mudou muito pouco, só o equipamento, mas o básico é a mesma coisa. É um selinho, a corrente, o pedal, o guidão. Ela não faz barulho, ou seja, qualquer carro, a gente coloca gasolina, grande parte daquela energia está sendo perdida para fazer barulho e calor. Na bicicleta, ela é uma máquina tão eficiente quanto o próprio corpo humano, movida, aliás, pelo corpo humano. E na história da humanidade ela acompanha todo mundo. Na Europa, na África, na América, a gente usa isso, eu uso isso para trabalhar. Eu tenho condição de ter um carro, mas eu não tenho, por opção. Mas tem muita gente que gostaria de ter um carro e não tem, porque não pode, e usa bicicleta. Eu diria que, e mais, essas pessoas acabam se sentindo um pouco humilhadas, um pouco envergonhadas. Eu acho que isso também é outra coisa que poderia acabar, porque na Europa, em muitos países, isso não existe. O gerente de banco, na Alemanha, vai de bicicleta para o banco. Quando tem, em Paris, um dia mundial sem carro, a região inteira da cidade para os carros e vai todo mundo trabalhar de bicicleta. Em Amsterdã tem mais bicicleta que gente. 50% das viagens diárias da cidade são feitas de bicicleta, 50%. É outra cultura, né? Mas isso não começou do nada. A gente fala de Amsterdã e muita gente fala, mas aqui São Paulo não é Amsterdã. Em 1960, Amsterdã não era desse jeito. Em 1960, tinha mais carro que espaço lá. Era muito parecido com São Paulo. As praças eram entupidas, enfim, era igualzinho São Paulo. Era a mesma coisa. O que mudava era a topografia, que era bastante plana. E chegaram uns malucos lá na prefeitura, no governo, que queriam mudar aquilo, queriam dar bicicletas para as pessoas utilizarem. E o que as pessoas diziam lá? Que Amsterdã não é a Itália. Aqui ninguém vai usar bicicleta. Então isso é muito interessante. Olha, Amsterdã não é a Itália. Na Itália sim usa bicicleta. Na Itália tinha aquele filme Ladrões de Bicicleta. Sim, as pessoas usavam bicicleta na Itália, mas ninguém usava bicicleta em Amsterdã.
esse projeto teve início, teve vontade política, ou seja, teve gente que chegou no governo com vontade de mudar as coisas, e hoje a gente chega lá e olha para aquilo, acha que sempre foi daquele jeito, mas não foi, nunca, não era daquele jeito desde sempre. Tinha muito carro, as pessoas tinham uma cultura do carro, uma carrocracia, como a gente diz, de cultuar o carro, andar de carro e até a padaria de carro. Hoje não, hoje a estrutura da cidade ela é amigável à pessoa que vive lá. Não são feitas estruturas todas para o carro, o automóvel. Legal, maravilha. Então, depois dessas dicas preciosas que você deu aqui, e até se o secretário municipal de transportes puder entender isso aí e ter um pouco de força política, mas nós vamos tentar trazer também políticos aqui. É bem difícil trazê-los ao programa. Já trouxemos várias autoridades, especialistas em trânsito, especialistas em mobilidade, engenheiros bem especializados mesmo, ex-secretários de transporte, mas a gente está sempre tentando para que a gente consiga melhorar aí o trânsito. Sim, senhor. Você me chamou? Então tá joia. O produtor já está mandando a gente encerrar o programa. Você tem 30 segundos aí para falar para os nossos internautas o que você deixa como dica para eles. 30 segundos, muito bem. Senhor motorista, cuidado com o ciclista que você vê na rua, porque ele pode ser um parente, um filho, um tio, um amigo, um conhecido. E se não for nada disso, de qualquer maneira, é um ser humano. Ciclista, você aí, não desista. Tá? Se ficar difícil, sorria, dá 5 segundos e segue adiante. Não desista e pedale. É isso. Maravilha. Falamos aqui hoje com o Vadilson, e ele que anda só de bike hoje em dia. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado. E semana que vem o programa Sob Nova Direção está de volta. Fiquem aí agora com o Jornal Interativo e o Renato chegando. Até mais.